o Führer recorreu a Ludwig Müller, um ex-capelão da Marinha. Müller havia escrito que o cristianismo devia refletir as visões germânicas e que o pacifismo era uma blasfêmia contra Deus. E isso o tornou o candidato perfeito para liderar a religião reinventada por Hitler. A ideia da igreja alemã era testar o que podia ser feito para criar uma igreja mais ou menos baseada no cristianismo, mas sem nenhum elemento judaico. A igreja alemã tornou-se porta-voz do Terceiro Reich. E sacerdotes pseudo-religiosos como Müller insistiam que a perseguição do povo judeu era abençoada por Deus. Houveram movimentos nazistas dentro da igreja luterana alemã. Esses movimentos fizeram o possível para que se mudasse a cosmovisão cristã, né? Ou seja, aquelas igrejas teriam que absorver essas novas concepções, essas novas ideias. E, na verdade, o nazismo foi uma amostra bem rudimentar do que será o império do anticristo. Bem, queridos, então nós percebemos que os estragos que a teologia liberal trouxe para dentro da igreja alemã foram algo assim destrutivo, a ponto de hoje você não ter uma igreja alemã forte. Evidente que eles passaram pela Segunda Guerra Mundial, evidente que houve um secularismo da sua sociedade, né, junto com a europeia, mas os estragos da teologia liberal dentro da Alemanha foi algo assim estonteante, tá? Os liberais, aqueles que criaram esse ponto de vista herético, né, eles esqueceram da Bíblia. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, né, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, toda a escritura, né, ela é inspirada por Deus, tá? Naturalmente que pessoas que copiaram o texto, os manuscritos, cometeram erros, evidente. Isso aí nós não discordamos dos liberais. Agora, no entanto, quando a gente faz uma comparação entre os manuscritos, né, a gente permite detectar esses erros. Então, quando a gente faz a comparação, a gente percebe onde estão esses erros. Tá? Um exemplo disso, podemos tomar, por exemplo, uma amostra de 100 manuscritos de todo o acervo do Evangelho de João, por exemplo. Sendo que diferentes séculos de diferentes geografias, de vários lugares foram feitos esses manuscritos, mas se 2 manuscritos tiverem uma determinada palavra em um versículo que não se aparece nos outros 98 manuscritos, então se pode identificar que o erro está nesses 2 manuscritos. Então tem como se verificar os erros que foram passados pelas cópias, entende? Então, essas pessoas que seguem a teologia liberal, eles não entendem, né? O Deus que preserva tudo e todas as coisas e principalmente a sua palavra. A pesquisa moderna, ela textual, ela confirma de maneira impressionante as palavras de Jesus em Lucas 21:33, onde o Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a gente já vê no Novo Testamento, né, a crítica, a alta crítica que foi formada, né, por essas pessoas, trazendo uma incredulidade imensa pela Alemanha, porque essas pessoas faziam palestras pela Alemanha, iam minando as escrituras. Tá? Então a gente percebe, através de uma
crítica textual, a gente começa a evidenciar o que é errado, o que é certo na tradução, etc. É um trabalho bem monumental, mas a palavra de Deus ela foi preservada para que o homem não se perca na escuridão pelos séculos que viriam. Então, existe, outras ferramentas também do método histórico crítico, que infelizmente é usado pela teologia liberal, que foram fundamentais na construção de um novo tipo de conhecimento bíblico baseado na razão e na aplicação científica sobre os textos sagrados do cristianismo. Então, dentre os diversos teólogos que surgiram no auge da aplicação deste método, 3 se destacam, ok? Nós temos aí Albert Hirsch, temos Adolf von Harnack e Ernie Trest. São 3 que, através de várias palestras realizadas na Alemanha, foram minando a fé nas Escrituras. O liberalismo teológico alastrou-se nas igrejas alemãs no final do século XIX, graças a esses 3 autores. Tá? Inclusive, a editora Reflexão traduziu uma dessas perniciosas obras. O que é cristianismo? Tá? De Harnack. Tá? Pode ser que eu encontre muitas heresias aqui, mas nós estamos dando evasão para a terrível teologia liberal, que nem teologia é, mas é uma heresia liberal. E este conhecimento desses homens foram se aprimorando e foram discursando. Dentre esses autores, existiram também os discursos de Friedrich Semmelweis, que afirmou que nenhum indivíduo pode ser arrancado do seu tempo, era e povo. Em nosso caso especial, a análise da vida de Jesus, tudo parece aplicável. Notadamente que Cristo deveria ser capaz de ser calculado e que ele está enraizado na vida do seu povo. Bem, o primeiro autor a impactar a Alemanha no grupo mencionado aí acima, que eu mencionei para vocês, está Albert Hirsch. Existe um autor chamado Kenneth Barnes, afirma que Hirsch, entre outros teólogos, respondeu ao desafio da ciência da crítica histórica, mudando os questionamentos bíblicos de fatos para valores. Ou seja, segundo Barnes, Hirsch, que era esse teólogo alemão que difundia a teologia liberal, deixa de questionar o universo, como ele foi criado, para o significado da criação do homem. Ok? Essa mudança de pensamento traria diversos desdobramentos. Então, segundo Barnes, esse teólogo Hirsch preferia pensar em questões éticas, práticas, do que em metafísica. Dessa forma, ao invés de focar no Deus transcendente, liberais como Hirsch, passaram a meditar no que Deus viveu entre nós, no caso Jesus Cristo, formando uma nova concepção de Jesus. Então a redenção de Jesus Cristo para eles não seria individual, mas comunal, no sentido de que seus ensinamentos éticos de Jesus também são ensinamentos para os dias de hoje, mas não são, o seu sacrifício na cruz não seria salvífico, ou seja, não foi para morrer pela humanidade. Então eles perdem o foco da salvação. Tá? Esses teólogos liberais, eles trazem um outro tipo de reino de Deus na Terra. A teologia também de Harnack, cuja obra, que eu mostrei para vocês também, que é o que é o cristianismo, a essência do cristianismo, alcançou uma marca de 71 mil exemplares vendidos na Alemanha em 14 idiomas diferentes. Tá? Harnack afirmava em sua obra que somente é possível capturar a essência do cristianismo em seu sentido histórico, ou seja, com os meios da ciência histórica e com a experiência da vida que nos vem da história.
Para alcançar essa finalidade, o autor defende que o historiador deveria captar aquilo que é válido e durável, mesmo que envolva uma casta histórica mutável. Então, nesse sentido, o autor via a mensagem de Jesus no Evangelho como uma notícia que traz alegria, que aponta unicamente, exclusivamente para Deus. Ou seja, para Harnack, excluía qualquer cristologia eclesiástica como fruto de uma contaminação do pensamento grego. Então, apesar de Harnack fazer uma profunda análise da religião e da teologia como um embasamento histórico e filosófico, né, a gente percebe então que outros teólogos como ele, dentre os três que eu citei para vocês, inclusive o Erne Trest, que causam um impacto ainda maior do que Harnack, né, ao analisar o próprio cristianismo histórico em comparação com outras religiões. Ele tem uma obra que ele começa a comparar o cristianismo com as outras religiões. Inicia uma disciplina de história de religiões estudando o cristianismo em seus postulados em conjunto com outras religiões mais antigas. Então a ideia de Trest então seria averiguar a normalidade do cristianismo sem considerar a sua absolutividade. A ideia de Trest então seria averiguar o cristianismo e a sua comparação com outras religiões, tá? A saída para esse autor seria considerar o cristianismo uma religião de maior validade por ser a manifestação mais vigorosa e intensa da religiosidade através da participação do próprio Deus. Ok? Agora, baseando-se nas ideias de Trest, que foi esse teólogo liberal, iniciou-se uns trabalhos de comparação do cristianismo com outras religiões antigas, descobrindo inúmeros paralelos, e essas descobertas fizeram com que muitos questionamentos fossem levantados sobre a autenticidade dos relatos bíblicos, como o nascimento virginal de Jesus Cristo, por exemplo, e a história do dilúvio, dentre outros. Nessas descobertas, apenas ajudaram a abalar mais a crença da população europeia na inspiração da Bíblia e afastar os povos das igrejas. Então, o estrago que a teologia liberal fez na Alemanha foi algo terrível. E o nazismo, se aproveitando-se desta teologia, ajudou no ceticismo desta igreja, entre aspas, cristã, que eles estavam formando. No próximo estudo, iremos dar continuidade a esse momento histórico da igreja protestante na Alemanha e vamos descobrir como ela foi enganada pelo nazismo. Isso faz nos lembrar os dias de hoje, como podemos estar sendo enganados por outras ideologias. Porque o cristianismo ele é puro, ele não precisa se misturar com absolutamente ninguém, tá? Com ideias, com filosofias. Somente a palavra nos basta. A tua palavra é a verdade. Queridos, até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Se quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo. Deixe seus likes, seus comentários. E até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Fiquem na paz. Os nazistas se aproveitam do fato de a esquerda alemã estar dividida e parece até mesmo que Hitler, com sua saudação revolucionária de punho erguido, quer ficar a seu lado. Comunistas alemães obedecem ordens de Moscou, que vê os democratas sociais como verdadeiro inimigo. Nenhuma aliança é possível entre eles. Assim, pela última vez, comunistas alemães cantam a Internacional. Hitler chega legalmente ao poder em 30 de janeiro de 1933. Em poucos meses, sua ditadura está firmemente estabelecida. Ele se torna Die Führer, o líder. Seus apoiadores se erguem e gritam: Heil Hitler!
Mas nem todos os alemães estão totalmente convencidos. Por isso, na Alemanha, Hitler repete insistentemente seus simplistas slogans nacionalistas. Com esses discursos, Hitler conquista cada vez mais pessoas,